Bom dia, alunos! Hoje vamos aprender a analisar os dados do navio transatlântico Titanic, que em 1912, na sua viagem inaugural, saindo do sudeste da Inglaterra, indo em direção a Nova York, ele se choca com um iceberg, afunda o navio e morre. 2/3 das pessoas que sobrevivem, 1/3. Eu tenho aqui os dados referentes a 2.201 passageiros. Os passageiros havia de primeira classe, segunda classe, terceira classe e tripulação. Havia adultos e crianças, homens e mulheres. E os passageiros, quando foram resgatados, ou teve alguns que sobreviveram e outros não. Então, eu tenho vivos e mortos. Então, primeira coisa que eu posso obter. Eu venho aqui em Stat, tabelas, contagem individual. TASH, contagem individual. Então, eu posso aqui agora selecionar, ver o percentual e responder a vocês que de primeira classe havia 325 pessoas, segunda 285, a tripulação consistia em 40%, é muita gente na tripulação, 40% era a tripulação, e 60% era a primeira, segunda e terceira classe. Crianças era uma minoria, era 5% praticamente, 95% adultos. E o sexo masculino, vamos dizer que é 80%, e o feminino 20%, arredondando. E sobreviveram 30%, 32,30%, vamos dizer 2/3 e 1/3, né? 1/3 sobreviveu. Uma representação gráfica pode ser obtida assim: eu clico em gráfico, o gráfico de setores, pie chart, que é pizza, né? E aqui eu coloco classe, idade e sexo, seleciono aqui em rótulos, eu coloco Titanic, entre parênteses 1912, rótulos de setor, nome de categoria e frequência, e construir uma linha de rótulo para o setor. Clico 2 vezes e eu tenho aqui uma representação gráfica, no qual eu vejo adulto 95%, sexo masculino 80%, mulher 20%, e aqui a distribuição, ok? Então eu tenho aqui então uma representação gráfica do perfil dos passageiros. Tá? Muito bem. O que mais eu posso fazer aqui que pode ajudar a interpretar esses dados? Primeira dica é concatenação. Então eu venho aqui e substituo a classe C2, que é a idade, e a classe C3, a classe C2 de passageiros, e a idade deles, que é coluna C3, numa única classe. Então vou substituir em C6 essas duas colunas como concatenação. Eu venho aqui em dados, concatenar. Então eu vou concatenar, juntar classe idade e armazeno resultados da coluna classe idade. Então eu já tenho aqui, então, numa única coluna, a representação dessas duas, para facilitar a análise dos dados. E aqui, então, eu tenho resgatado vivos e mortos. Então eu vou separar aqui os vivos e os mortos, como dados, divide a planilha, divide worksheet, split worksheet, eu vou dividir aqui resgatados. Então aqui eu tenho os vivos, sei que é vivo porque aqui aparecem os asteriscos, mas eu quero mortos, eu estou interessado nos mortos, né? Então muito bem, é aqui que eu estou interessado, nesses 1.490 mortos, né? Então desses mortos eu sei, eu posso fazer uma contagem. Então eu passo a saber classe, vamos dizer assim, eu passo a saber quantos de primeira classe, eu passo a saber na coluna C6
que eu tenho 122 pessoas, que são primeira classe adulto, segunda classe adulto 167, terceira classe adulto 476, e as crianças aparecem aqui com 52 pessoas, mas veja, isso aqui é pessoas que morreram, né? Não é verdade? Aqui é pessoas que morreram. Aqui eu estou considerando 1.490 mortos. E aqui eu tenho a distribuição do percentual. Continuando, como é que eu posso fazer aqui a análise? Uma maneira, então, é no gráfico de setores, classe e sexo. Opa, aqui não. Classe e sexo eu venho aqui. Eu tenho que escrever aqui mortos, porque eu aqui estou me referindo a mortos, certo? E o rótulo do setor mantendo todas essas informações. Então vocês vejam aqui que eu tenho, dentre os mortos, eu tenho 90% de homens que morreram, né? Mulheres morreram 9% e homens 90%, arredondando, ou 90% e 10%. Uma maneira mais fácil de comunicar resultados, né? Ou seja, morreram 9 vezes mais homens que mulheres. Tripulação morreu 45%. Terceira classe morreu 35%. Primeira classe morreu só 8% das pessoas. Terceira classe morreu mais pessoas, né? E crianças morreram 3,5% das crianças. Então, vamos dar continuidade então a essa análise, né? Eu posso vir aqui, ó, tabelas, estatística descritiva, vou relacionar resgatado vivo ou morto segundo sexo e segundo classe e idade. Então, para linhas eu ponho sexo, para colunas o resgatado vivo ou morto e a camada aqui classe e idade, tá? Exibir sumários para o total de porcentagens, tá? E contagens, clico aqui. Então vocês vejam, primeira classe, adulto, vamos começar desde o início. Então, primeira classe, adulto, eu tenho 122 pessoas. 4 delas são mulheres que morreram na primeira classe, 4 mulheres adultas. Elas representam 3,28%. Porque se eu dividir 4 por 122, eu tenho 3,28%. Segunda classe adulta, eu tenho 167 pessoas. Morreram 13 mulheres, então um percentual de 7%. Se eu dividir 13 por 167, eu tenho 7,78%. Então, assim sucessivamente. Vocês vejam a facilidade que eu obtenho essas informações. Obrigado pela atenção.